Você tá vendo a tela? Tô. E aí, galera, boa noite. Hoje estamos aqui com a Rúbia, é uma das pessoas que eu conheço que mais sabem de processo, negócio chato, né? Mas é necessário. A bichinha pensa em sistema, pensa em processo, já é uma cabeça toda voltada para isso. Ela atende grandes empresas aí, faz implementações grandes, né, na parte de processos. Então, Rúbia, muito obrigado pelo seu tempo. E fico muito feliz aí de ter você com a gente, ajudando um pouquinho a galera nesse tema aqui extremamente necessário, porém levemente espinhoso, né? Sim. Obrigada aí pelo tempo também da galera aí, por essa oportunidade de estar falando um pouquinho sobre processos. Eu falo que é um assunto chato, entre aspas, mas extremamente necessário, né? É aquela coisa assim, putz, ninguém gosta muitas vezes de. Igual dentista, né? Tipo, ninguém gosta muito de dentista, mas é importante ir pelo menos uma vezinha aí, né? Dar uma olhadinha às vezes para evitar outros problemas mais graves, né? E que desencadeiem, que vão criando efeitos indesejados que podem impactar muito no negócio, né? Enfim, então é um assunto que eu vou trazer da forma mais leve possível. Eu sei que é um assunto um pouquinho denso, mas eu sei que falar sobre processos é falar sobre sucesso também, sabe? Eu acredito que é, eu escutei uma frase semana passada do Bernardinho, eu fiz um curso de gestão de pessoas, e ele falou uma coisa que é tipo assim, cara, você tá inseguro ou alguma coisa? Beleza, você vai com medo mesmo, mas vai preparado. E eu acredito que o processo é uma preparação, né? Então hoje, gente, eu vou trazer para vocês processo de uma forma mais simplificada, para ser algo muito prático, né? Assim, eu acho que o principal objetivo hoje da RL Company é a gente falar de processo de uma forma prática e objetiva. Porque não adianta a gente ficar falando complexo, ficar falando bonito, sendo que aquilo não é execuível dentro das empresas que a gente tem no Brasil. A gente tem várias limitações dos próprios negócios e que, às vezes, quando vai trazendo muita coisa complexa, muita coisa difícil, o negócio vai ficando quase as pessoas vão criando mais resistência e vão achando que o processo é mais inadequado para aquele negócio e vai deixando aquilo de lado cada vez mais, né? Então, hoje o tema é assim, né? Como implementar processos no dia a dia da sua empresa. E a terminologia correta é gestão por processos, né? A gente fala que tem gestão por resultado, gestão por. Só que a gestão por processos, ela é o termo, né, correto para se utilizar quando a gente quer olhar para a empresa com base em processos, quando a gente quer realmente entender o funcionamento sistematizado da nossa empresa. E aqui tem um pouquinho da minha bio, assim, do meu currículo, né? O que que eu fiz nesses últimos anos. Eu sou especialista em gestão estratégica de processos de negócio, né? Com mais de 80 empresas atendidas aí nos últimos 5 anos. Sou apaixonada por organização. Eu acredito que isso seja o segredo para um resultado mais rápido e realmente satisfatório dentro da empresa. Então a gente sabe que não adianta a gente ficar, às vezes, pensando lá na frente, sem que a gente sem se preparar para aquilo. Então, o processo é o caminho, né? Ele é um meio para atingir um resultado. Então, aqui está um pouquinho do meu mini currículo, que depois tem o QR Code do LinkedIn e do Instagram aí para a gente poder estar sempre trocando. Eu queria trazer uma indagação, primeiro, que essa imagem aqui, né? O que que vem na cabeça das pessoas quando elas veem o cubo mágico? Então, assim, qual que é a primeira palavra que vem na cabeça? Qual que vem na sua cabeça, Thiago? Aí. Errou, Erro? Tem mais alguém que queira falar ferrou, alguma palavra? ferrou. Ferrou? Ferrou. Boa, Tem boa. nem por Tem onde mais alguém? começa. Quando olha um cubo mágico e fala assim, putz, muitas vezes as pessoas falam assim, Rubem, é muito difícil, é Aí, ó, impossível. Quem pode eu, falar? di- eu diria que é Olha processo, né? aí. Etapas. Boa, tô vendo aí Rafael com o cubo na mão. Aí, ó. Boa, Rafael. Cara, então, muita gente olha pra isso e fala assim, putz, é impossível, é muito difícil, não vou conseguir, não vai ser, não é execuível, nossa, isso aí vai travar cada vez mais. Enfim, só que o que eu gosto de dizer para processo é que assim, tem dois caminhos de você resolver um cubo mágico, né? Que é você ficar girando ele aleatoriamente, sem uma sequência, sem uma lógica, e aí você vai embolar ele mais, né? E aí com isso você vai ter o quê? Uma dificuldade muito maior para conseguir alcançar o resultado, que é deixar ele certinho. O Rafael, pelo jeito, é expert em fazer cubo mágico, depois ele pode passar dicas para vocês de como fazer um cubo mágico. Mas existem uma sequência lógica de rotações que você faz para você atingir aquele resultado. Então, parece difícil, só que é possível.
É a mesma coisa quando você olha para sua empresa. Quando você olha para o seu negócio, você pensa assim, puta, tá impossível, gente, tá um puta desafio, isso aqui tá muito difícil, isso aqui tá muito complicado, não sei por onde começar. Só que existe um caminho, e esse caminho, ele precisa ser identificado, para que de fato você possa saber o que você precisa fazer primeiro, qual parte que eu giro primeiro, qual parte que eu giro depois, para chegar no resultado, que é ter todos os lados acertados com as cores certas, né? E a princípio parece que é uma coisa de outro mundo mesmo. Quando você nunca viu, quando você nunca fez um cubo mágico, a primeira vez que você vai fazer, você vai provavelmente levar muito mais tempo. Só que você tem dois caminhos. Ou você faz o cubo mágico de forma aleatória, e você vai gastar muito mais tempo para fazer, ou você pergunta para o Rafael aí como que ele faz o cubo mágico e talvez ele vai poder te passar uma dica aí do que ele faz e provavelmente você vai conseguir fazer ele muito mais rápido, seguindo essa sequência lógica, né? De quantos giros que eu vou dar para chegar ali num resultado comum. Então, esse exemplo é para você, enquanto empresário, analisar o seu negócio. Então, toda vez que você olha para sua empresa e você vê ela desse jeito, desorganizada, sem uma lógica, né? Você olha e fala, cara, é muito difícil, ferrou, não sei o que eu vou fazer. A gente precisa pensar em alguns outros fatores, tá? E aqui a gente começa a falar sobre uma outra coisa que, assim, quando a gente vai rodando as coisas de forma aleatória, a gente vai tentando fazer as coisas de vários jeitos, sem ter uma sequência lógica, a gente tem muito desperdício de recursos. E isso se deve a gerar custos e tempo inadequado para aquela atividade. Se você tem hoje, dentro da sua empresa, processos que estão ineficientes ou a ausência deles, provavelmente você está tendo desperdício de recursos. E hoje, dentro de uma empresa, o maior problema que a gente percebe são, eu tenho áreas, às vezes, que não estão entregando os resultados desejados e provavelmente isso se faz em decorrência daquela área não ter clareza do que ela precisa fazer primeiro. Então, ela vai sempre ficar tocando, fazendo um tanto de coisa, fazendo um milhão de coisas. E aí, você começa a ter que dobrar o tempo para as coisas acontecerem e, consequentemente, você começa a ter muito desperdício de recursos. E hoje, no momento que a gente está, né, de mundo, enfim, com todas as instabilidades, a palavra do momento é eficiência. Então, quanto mais você não olha para processos, mais você vai ter desperdício de recursos, e você vai gastar mais tempo e mais dinheiro para fazer as coisas acontecerem, tá? Então, a gente vai começar a falar sobre isso, por quê? Porque se você está nesse cenário, você precisa fazer alguns ajustes básicos. Rubem, mas está muito difícil, é igual o cubo, eu não sei por onde começar, está tudo muito caótico. Beleza, vamos lá. Então, primeira coisa é assim, é você pensar o que está errado na sua operação. Como assim o que está errado? Cara, primeira coisa que você tem que ter é consciência de que se você continuar fazendo sem ter o mínimo de processo, você está errando muito, porque provavelmente você está tendo um gasto de recursos que vai chegar no limite da sua operação. Ou até mesmo você vai às vezes, crescer, mas você vai ter vários fatores que vão impactar nos resultados da sua empresa, tá? Então, a gente vai trazer aqui que a ausência de processos eficientes gera realmente a desorganização da empresa e você acaba desperdiçando muitos recursos aí. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou trazer aqui é um conceito, né? Existe no Brasil, não sei se você sabe, mas existem mais de 13 tipos de definir o que é processo. Mais de 13 tipos de formas de explicar o que é processo. Então, quando você fala que tem 13 tipos de formas de explicar conceito, 13 tipos diferentes de conceito que é processo, você já começa a falar assim, lascou. Cada pessoa entende processo de um jeito, cada pessoa fala que processo é uma coisa, processo é isso, processo é aquilo, e ninguém chega num contexto. Então, eu peguei um conceito da ABPMP, que é a Associação Brasileira de Processos, e é um conceito que ele vem sofrendo algumas transformações, mas eu acredito que ele seja o cerne para a gente começar a falar de processo. Então, o conceito da ABPMP é que processo é uma agregação de atividades, né? Então, assim, são várias atividades que eu faço, não tem mais a ideia de serem sequenciais, porque hoje a gente tem modelos de negócio que são completamente disruptivos, então tem muitas atividades que elas não são sequenciais, mas elas são, de fato, atividades que têm uma agregação de valores ao longo do seu caminho e que entregam um resultado no final. E aí, o que acontece? Esse composto de atividade, eles são interrelacionados e que eles realmente vão solucionar uma questão específica. Então, a gente precisa ter essa clareza, acho que alguém pediu para entrar aqui, de que os processos são essa sequência de atividades que eu faço, não de forma sequencial, ela pode ser forma sequencial ou não, e essas atividades, elas precisam ter dentro delas uma clareza muito grande de quais são as regras que regem essa atividade. O que acontece na maioria das empresas? Confunde-se muito o que é processo com o que é atividade e tem um fator de crise maior ainda, que é eu não defino como aquela atividade consegue acontecer. E aí que entra. Essas atividades são governadas por regras e vistas no contexto do seu relacionamento com outras atividades para fornecer uma visão de sequência e fluxo.
Por quê? Com a sequência e o fluxo das atividades. Quando eu tenho esses processos claros dentro da minha operação e essas atividades definidas, eu vou conseguir fazer uma coisa que é muito, muito importante, que é... Aqui tem uma indicação de leitura para quem quiser aprofundar mais sobre esse assunto. É um livro muito, muito bom de ler, ele é muito fácil de leitura e para quem às vezes está bem básico ainda, é o livro da Ana Catarina, ela foi minha professora no MBA de processos, e ela traz isso de uma forma muito prática. Então, eu gosto muito dessa referência dela, e ela traz dentro do livro dela vários tipos de conceitos que vocês podem analisar o conceito e entender qual desses conceitos se encaixa mais para o seu modelo de negócio. Não falei que tem mais de 13 tipos de conceitos para definir o que é processo? Então, primeiro eu tenho que definir qual é o conceito que vai se adequar melhor ao meu modelo de negócio. E a partir disso, a gente consegue começar a entender como que esses processos vão funcionar dentro da minha operação, para aí sim a gente começar a fazer uma evolução dentro dos processos, tá? O que a gente tem que pensar, né? O que eu falo sempre? Antes da gente implementar, a gente tem duas atividades muito básicas. Hoje, a maioria dos empresários é tudo muito ativo, né? Então, assim, cara, já começa a fazer, já vai fazendo, havia um problema, já começa a resolver, já começa a discutir, e muitas vezes não se sabe nem se aquele problema é realmente um problema ou se ele é um efeito indesejado. Muitas vezes, quando a gente está olhando para o processo, as pessoas, elas tratam os efeitos indesejados e não o problema, porque elas não analisam de fato o processo, o que está por trás daquele efeito, o que gera aquele efeito indesejado. Então vai construindo meio que um Frankenstein. Então eu vou criando um processo paralelo para controlar a coisa, e aquele negócio vai ficando, aí tem uma planilha aqui para controlar uma atividade, aí tem outro negócio para controlar outra. Então, assim, cara, isso vai virando um caos tão grande dentro da operação, que no final você vai vendo que a desconexão entre as áreas é como se fosse vários feudozinhos, cada feudo tem o seu pequeno príncipe, e aí o seu pequeno príncipe ali gerencia aquilo que está acontecendo sobre o controle dele, mas não tem um pingo de controle se de fato aquilo que está sendo colocado realmente vai solucionar o problema, tá? Então a gente tem aqui um grande passo para começar a falar de processo dentro de uma operação, que é identificar e priorizar. O que é essa questão de identificar, tá? Para que eu possa entender o que é processo, todo processo eles tem esses 5 componentes aqui que são básicos, tá? Os processos eles têm um meio, tem quem faz o processo, como o processo é feito, os suportes necessários para fazer aquele processo, a avaliação para saber se aquele processo de fato ele está sendo bem desenvolvido ou não, e eu tenho o feedback, que é o que vai garantir a qualidade do meu processo e a retroalimentação dele dentro da estrutura de negócio. Aqui eu trouxe um desenho que eu acho que fala bastante sobre o que a gente, para exemplificar os 5 componentes, que são: eu tenho meios, quem e como, avaliação e suporte. Quando vocês estão vendo aqui, gente, todo o processo ele tem uma entrada e um output, uma saída. O input é aquilo que eu vou necessitar que aquele processo entregue. Então, basicamente, quando a gente tem um processo dentro da nossa empresa, então, por exemplo, se eu pegar, por exemplo, um processo de emissão de nota fiscal, que é um processo básico. O que você espera para a emissão de uma nota fiscal? Putz, qual que é a saída? Nota fiscal, certo? O que eu preciso ter de entrada para executar esse processo de emissão de nota? Eu preciso ter as informações, como o CFOP do meu produto, a tributação a qual eu estou inclusa, e eu vou ter que ter a execução daquele processo dentro de um sistema, dentro de um meio. E esse meio, qual é esse meio? Qual é a ferramenta que eu preciso? Eu vou fazer ele manual? Eu vou fazer esse processo dentro de um RP? Eu vou fazer ele no site da prefeitura? Quais são as regras que eu tenho que seguir dentro deste meio para que esse processo seja feito da melhor forma? Né? Agora, quem vai executar esse processo? É uma única pessoa? Tem mais de uma pessoa realizando o processo de faturamento? Essa pessoa que vai executar esse processo, ela tem ciência, ela tem expertise, ela tem competência, ela tem experiência para fazer isso? Não, não tem. Se tem suporte, quais são os suportes que para execução desse processo é necessário? Eu preciso saber qual é o manual, qual que são os CFOPs de cada produto. Então, tem que ter uma listinha ali para garantir que eu não vou estar emitindo nota fiscal errada, para garantir que eu não estou fazendo aquilo de forma errônea, que eu estou seguindo as normas e regras e políticas daquele modelo de negócio ali para fazer esse processo. E aí, dentro disso, qual que é a avaliação que eu faço, né? Quais são os indicadores que eu vou olhar para garantir que aquele processo ele realmente está acontecendo da forma como deseja? Número de erros, número de notas canceladas, motivos do cancelamento. Então, aqui quando a gente fala de meios, quem e como, suportes e avaliação, eu estou realmente olhando para todas, fazendo as perguntas que vão orbitar todo aquele processo. Isso é para qualquer processo, gente. Processo de, sei lá,
processo de atendimento. Eu vi que tem muita gente lá no grupo, Thiago, que manda falando assim, o meu processo de atendimento, né? Então, assim, tem os grupos de WhatsApp que são criados com relação ao lançamento, e aí a galera às vezes fala assim, tá um grupo, mas como que eu vou iniciar esse processo de atendimento? Porque o processo de atendimento, ele pode quebrar em vários subprocessos. Então, eu estou trazendo um exemplo prático, porque outro dia eu vi no grupo alguém perguntando como que ele iria fazer a avaliação do processo de atendimento, e eu até mandei lá uns indicadores básicos para ele estar olhando, que trariam um suporte para ele avaliar se o meio que ele está utilizando é o meio melhor, se quem e como está fazendo esse processo realmente tem competência, tem expertise, tem experiência, sabe o que tem que ser feito. Isso ao suporte quais informações que ele precisa ter de fácil acesso para conseguir executar aquele processo da melhor forma. Então, essa ideia aqui, gente, de identificar os componentes é para qualquer processo. Processo de atendimento de grupo de WhatsApp de lançamento, processo de controle de gestão interno, processo de financeiro, processo de vendas, qualquer tipo de processo que você tem na sua operação, você, de fato, pode fazer a identificação dos componentes dele. E é pegar o processo e realmente fazer essas perguntas básicas. Esse processo é executado em qual meio? Esse processo é executado neste meio aqui. Então ele é feito no WhatsApp? Ele é executado no WhatsApp? Ele é executado no Notion? Ele é executado numa ferramenta, na Singu, que é um gerenciador de WhatsApp? Eu tenho que saber o meio que ele é feito, tá? Beleza, passando disso aqui, eu acredito que vão surgir dúvidas na hora de fazer o mapeamento dos componentes, vão surgir dúvidas na hora de você abrir o processo e fazer essas perguntas principais. E qual que é o ponto, tá? Eficiência e eficácia. Eficiência está muito relacionada a meios e quem e como. E eficácia está relacionada a suporte de avaliação. Por quê? A eficiência está muito dentro da passada de bastão de uma área para outra ou de uma atividade para outra. E quanto mais rápido e melhor eu passo essa atividade, pelo meio ou pelo responsável que está executando a atividade, eu vou atingir a eficiência desejada daquele processo. E a eficácia tem muito a ver com o meu cliente, como que ele enxerga a minha operação, porque ali eu vou estar avaliando o quê? Os indicadores, eu vou estar avaliando a questão de suporte. E, de fato, eu vou conseguir trazer essa percepção de eficiência e eficácia. Então, gente, só recapitulando, primeiro passo é identificar os componentes do processo que você quer mapear. Porque se você conseguir responder essas perguntas, meio caminho andado já está para o seu time. Se o seu time está perdidão sobre o que fazer, pegue o seu processo, responde essas perguntas, e aí você vai apresentar isso depois para a galera falando, olha, fulano, os meios são esses, quem vai fazer isso, como vai ser feito assim, o suporte está aqui, ó, você tem que olhar esses documentos aqui, você tem que olhar essa lei aqui, não sei. E a avaliação se você o tempo de resposta seu é um indicador nosso. Então, o tempo de resposta é um ponto. O NPS é um indicador externo de desempenho. Por quê? Porque o NPS é meu cliente que disse. Então, ele vai ser um indicador para avaliar meu processo de atendimento, tá? Dentro disso, gente, depois de fazer, nós vamos falar sobre uma outra ferramenta de identificação que chama cadeia de valor, né? Eu não sei se alguém já ouviu falar no que é uma cadeia de valor, mas basicamente a cadeia de valor ela é uma ferramenta muito útil que vai trazer o quê? Clareza sobre os macroprocessos. O que é macroprocesso? Cara, você não precisa partir para o micro. Gente, isso é uma coisa que eu sempre falo quando eu vou atender, que é o seguinte, eu chego na empresa, a galera está preocupada em fazer o detalhe de um processo que, tipo assim, não está impactando na receita de forma alguma. E aí não está tendo aquele olhar macro para a operação para entender de fato o que tem que ser olhado primeiro. Eu sempre vou olhar para processos que vão impactar na minha geração de receita e principalmente nos processos que os meus clientes percebem valor. Porque se eu não priorizar esses processos, consequentemente eu vou ter impacto dentro da minha operação e isso vai estar impactando diretamente nos meus ganhos. Então, a cadeia de valor é uma forma de você identificar os macroprocessos do seu negócio. Aqui, identificar componentes do processo, eu posso ter um processo pontual que eu já quero dar uma olhada, então isso eu trouxe essa ferramenta de identificar o componente, que é tipo, cara, você já está com um processo na cabeça que você quer fazer ele para ontem, então pega esse processo e identifica os componentes. Rubem, eu não sei qual processo que eu olho primeiro. Minha empresa está muito caótica, eu não sei o que eu olho primeiro, eu não sei qual que é o caminho, eu não sei por onde começar. Então, a cadeia de valor é a primeira atividade que você tem que fazer para depois você priorizar e olhar para onde que você vai começar, por qual processo que você começa.
E a cadeia de valor, gente, ela é uma metodologia super simples de construção, porque ela parte do ponto mais macro. Então, é mais fácil de você ver o que é macro, para depois você para o micro, porque aí você entende exatamente qual é o ponto de abordagem. Então, assim, a cadeia de valor, ela revela todas as atividades que a organização faz para gerar valor aos clientes e indica os elos entre elas. Então, ao fortalecer essas ligações entre essas atividades, é possível criar uma vantagem competitiva para a organização, a qual favorece o crescimento e, consequentemente, seus lucros, tá? Cadê? Aqui, dentro da cadeia de valor, nós temos 3 grupos de processos, tá? Eu tenho processo primário, processo de suporte e processo de gerenciamento. Rúbia, qual é a diferença entre esses 3 tipos de processo? Vamos lá. Processo primário é todo o processo que eu faço dentro da minha empresa, que gera valor para o meu cliente, que entrega, que ao final daquela execução, o meu cliente percebe. Então, por exemplo, processo de atendimento ao público é um processo primário, porque ele está medindo o grau de satisfação do meu cliente e ele está, de fato, entregando valor. Só que, por exemplo, para eu atender o meu cliente, eu tenho que ter um alinhamento muito grande com o meu financeiro, porque se o pagamento não acontece daquele cliente, ele tem que ser retirado daquele atendimento. Então, quem que vai me dar suporte para eu manter o atendimento? O meu processo financeiro. E aí, eu tenho mais uma coisa. Quem controla isso? Quem vai gerenciar isso? Tem uma frase que eu gosto muito que me diga como que você me gerencia, que eu digo para você como eu me comporto. Infelizmente, quando a gente está falando de empresas em desenvolvimento e a gente está falando de diferentes pessoas dentro de uma mesma organização, eu estou de fato falando sobre diferentes tipos de gerenciamento de pessoas diferentes também. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho uma equipe jovem, como que eu vou gerenciar essa equipe? Porque se tem um processo primário sendo executado, tem a equipe de suporte, tem um processo de suporte dando assistência para esse processo primário, eu vou ter que ter um processo de gerenciamento para garantir que esses 2 processos funcionem em perfeito sincronismo. Só que se eu não tenho processo de gerenciamento, provavelmente meu processo primário não vai entregar o valor necessário e, consequentemente, meus processos de suporte, eles também não vão estar entendendo o porquê que eles têm que dar aquele suporte naqueles processos ali que vão entregar valor. Então, o que eu comecei falando no início da aula, são os pequenos feudos. Cada área se torna um feudo, não existe uma inter-relação entre áreas, não existe essa troca, e, consequentemente, a galera começa a fazer, tipo, cada um faz por si. E quem que é o maior prejudicado disso na cadeia de valor? O cliente, porque o cliente, de fato, ele não vai perceber valor naquilo que você está entregando, porque ele não consegue ter melhor experiência com os processos primários da sua empresa, tá? Aqui eu trouxe um exemplo visual de cadeia de valor, tá? Isso aqui é um exemplo que eu peguei no livro da Ana Catarina, que é um exemplo prático de uma empresa de desenvolvimento de software. Então, é até um negócio complexo, mas só para vocês entenderem, assim, basicamente como que se separa. Então, processo de gestão, dentro de uma empresa de software, de desenvolvimento de software, você tem líder de estratégia, gestão financeira, governança corporativa, então, tem todas aquelas questões de alinhamentos, né, que precisam ter para que esses alinhamentos do processo de gestão gerem para os processos primários, para as pessoas que estão executando os processos primários e o processo de suporte, informações para que eles possam mudar essas ações. Então, assim, é a questão de ter processo de gestão para garantir que as pessoas elas realmente façam aquilo que é necessário dentro do negócio. Dentro disso, os processos primários, eles estão diretamente relacionados ao que gera. Então, o processo primário de uma empresa de desenvolvimento de software é o quê? Venda e desenvolvimento, né? Desenvolvimento do software em si, gestão da qualidade do produto, implantação do software do cliente e suporte e manutenção ao software. Então, esses são os processos primários, porque é isso aqui que o cliente vê. Então, se o cliente está vendo, quer dizer o quê? Que eu tenho que dar uma atenção para isso. Se o seu negócio, ele tem os seus processos primários, né? Se as principais coisas que o seu negócio faz, elas não estão alinhadas, não tem clareza de como elas acontecem, provavelmente o cliente está percebendo isso. E o cliente percebe mesmo. Muitas vezes as empresas, elas acabam focando muitas vezes nesses processos de suporte, que acaba assim, nossa, eu estou preocupada aqui com apoio jurídico. Pô, mas beleza, como que está a manutenção do seu software? Como está o processo de suporte? Não, está péssimo. Mas que adianta você estar olhando para isso? Seu cliente está tendo uma péssima experiência com o seu suporte de manutenção lá. Então, são a questão das prioridades, sabe? Às vezes existe essa confusão, e aí quando você faz a cadeia de valor, você consegue ter uma visão mais clara de onde está a sua atenção, de onde está seu foco. E eu falo que, assim,
sempre que você tem um gargalo de processo no seu negócio, muito provavelmente ele vai estourar primeiro os processos primários, porque o seu cliente vai começar a ir embora, ele vai começar a sumir. E o que acontece? Uma coisa que eu sempre gosto de falar é problema e efeito indesejado. Definitivamente, os empresários precisam, nós empresários precisamos diferenciar isso. Um problema é um problema. O efeito indesejado é um efeito indesejado. Então, por exemplo, se o meu suporte à manutenção de software não está funcionando bem, pô, isso é um efeito ou isso é um problema? Esse processo de suporte. Ah, isso provavelmente é um efeito. Ah, provavelmente isso é um problema. Por quê? Quando a gente começa a ter essa visão de processos, a gente começa a atacar os problemas. Porque não adianta você desenhar fluxo, ou desenhar processo, ou tentar discutir processo para efeito. Não vai adiantar. Você vai gastar tempo, recurso, pessoas, vai ficar ali discutindo uma coisa e assim, daqui uma semana deu problema de novo. Eu escuto muito falar assim, não, mas a gente já discutiu isso, e a gente está discutindo de novo. Falo assim, então, mas provavelmente você está discutindo porque você não olhou para onde você tinha que olhar. E aí eu pergunto a primeira coisa, você identificou? Você tem uma cadeia de valor? Você entendeu quais são os seus processos primários? Você entendeu o que realmente está impactando nos resultados financeiros da empresa? Porque processo primário vai impactar diretamente em receita. Porque seu cliente vai começar a sair, tá? Então, isso aqui, gente, depois eu posso... No livro que eu indiquei no início da aula, da Ana Catarina, ela tem umas orientações muito bacanas, assim, de como fazer a cadeia, de como priorizar, né? Eu acho que isso é muito, muito importante aí, fazer esse desenho para pelo menos ter um ponto de partida de para onde que você vai olhar primeiro, tá? Dentro disso, eu sempre escuto isso aqui. Priorizar como, Rubi? Identifiquei, tá, mas eu vou tudo é importante, tudo é urgente, né? Essa frase é a frase mais comum de se ouvir hoje nas empresas. Ainda mais quando fala de processo, né? Ah, não, mas, cara, não, é tudo importante. Não, é tudo importante. Cara, não existe tudo importante. Não existe. Isso é tipo, não, tudo é urgente. Não, não existe tudo é urgente. Existe sim formas de priorizar. E processos, se você começar a olhar para tudo ao mesmo tempo, vai dar errado. Por quê? Porque olhar para o processo quer dizer que você vai começar a abrir a primeira camada do seu negócio. Então, se você não fizer, por exemplo, a sua cadeia de valor, para você realmente olhar o que é prioridade, você vai começar a descascar a cebola do seu negócio e aí você vai falar que o processo não funciona. Só que funciona. Só que tem um jeito certo de começar a trazer processos para dentro de uma empresa. E a primeira coisa é identificar os processos. E aí, depois que você identifica, você vai fazer uma coisa essencial, que é priorizar. E sim, eu refuto isso aqui muito. Sim, é possível priorizar. Ah, mas como que você faz isso? Porque, assim, aqui tá tudo urgente, tem bomba estourando. Mas você vai priorizar para você definir qual guerra que você vai lutar primeiro. Eu até tive uma conversa essa semana com o Thiago, ele já falou um pouco sobre isso, né, Ti? Que é assim, cara, eu tenho muita coisa para fazer. Qual que eu vou fazer primeiro? O que eu vou organizar primeiro? O que eu vou definir processo primeiro? E aí, a minha dica é que não precisa ser tão ferro e tão fogo. Não precisa ser tudo caótico para falar de crescimento. Dá para organizar o básico, é o arroz com feijão bem feito. Então, eu acho que isso é muito importante vocês terem em mente, que eu sei que todas as empresas da escola, né, são empresas que estão em constante crescimento, né, Thiago? É até legal entender que as empresas elas estão em constante crescimento, elas estão em constante mudança, e aí a gente acha que palavra de processo não é condizente com empresas em crescimento. Só que eu tenho total clareza e total defendo isso com unhas e dentes de que, por mais que sua empresa esteja crescendo muito rápido, se você definir pelo menos os limites do seu negócio, você com certeza vai ter mais clareza de como montar as coisas. Exemplo, básico, quebra-cabeça. Pô, como você faz um quebra-cabeça? Gente, nunca faça um quebra-cabeça do centro para as bordas. A primeira coisa que você faz um quebra-cabeça é achar as peças das bordas do quebra-cabeça. Por quê? Por que você primeiro você definir as bordas do quebra-cabeça? Porque isso vai te dar os limites de construção do quebra-cabeça. E se você não tem os limites, não tem clareza, cara, já era. Você não vai conseguir montar esse quebra-cabeça no tempo certo. Você vai conseguir no final de montar, mas provavelmente você vai montar ele muito mais tempo do que você deveria. Quer dizer, Rubi, que eu vou já encontrar todos esses... Não, você vai encontrar os limites do seu negócio. Quando a gente fala de cadeia de valor, são os limites. Quais são os processos que eu preciso ter que são básicos para o meu modelo de negócio funcionar e que eu não posso negociar e que eu preciso olhar para eles, porque se eu não olhar, eu vou levar muito mais tempo para chegar no resultado, que no fato é ou a sua empresa atingindo a meta que você quer que ela atinja, ou de fato tendo os recursos ali
sendo mais bem utilizados no dia a dia do seu negócio. Então, priorizar como? Impossível e tudo é urgente. Eu refuto isso aqui e eu digo para vocês que existe uma forma de priorizar, que é o seguinte: tem uma metodologia muito básica que chama matriz Gucci, tá? O que é isso? A matriz Gucci foi uma ferramenta. Hoje em dia tem várias ferramentas que você usa de priorização, só que eu vejo que às vezes o povo começa a complicar demais. Começa a complicar demais. E aí, ao invés do negócio ficar fácil, o negócio fica difícil. Então, o que vocês vão fazer? Depois que vocês desenharem a cadeia de valor, vocês vão estar lá com os processos identificados, né? Falar assim, beleza. E agora, o que eu faço? Vocês vão utilizar uma matriz Gucci. O que é a matriz Gucci, tá? Matriz Gucci, ela é dividida em 3 conceitos básicos: gravidade, urgência e tendência. São 3 coisas muito diferentes. Gravidade é diferente de urgência, e urgência é diferente de tendência. São coisas diferentes. Eu não. Ah, mas é tudo grave. Não, não é grave, é tudo grave. Então a gente tem que entender. Então, o que é gravidade? Gravidade, de fato, representa o impacto do problema analisado caso ele venha a acontecer. Então, sim, é analisado sobre alguns aspectos, como tarefas, pessoas, resultados, processos, organização. Então, a gente sempre vai analisar os efeitos a médio e longo prazo, caso o problema em questão não seja resolvido. Então, eu vou estar sempre olhando o efeito que este problema ele vai gerar no médio e longo prazo. E isso vai me dar o quê? A gravidade da situação, tá? Urgência. Urgência representa o prazo, o tempo disponível ou necessário para resolver um determinado problema analisado. Quanto maior a urgência, menor será o tempo disponível para resolver esse problema. O que a gente recomenda? Que seja feita a seguinte pergunta: a resolução desse problema pode esperar ou deve ser realizada imediatamente? Quanto mais... Exemplo, tá? Meu gateway de pagamento não está funcionando no meu e-commerce. Então, o cliente vai lá, bota o negócio no carrinho, dá pau. Não consegue finalizar a compra. E aí? Isso é grave ou isso é urgente? Quanto mais tempo eu deixo lá, sem mexer na API de integração, sem fazer as configurações necessárias, sem olhar para o processo de pagamento, o impacto vai ser alto, né? Então, o que eu preciso fazer imediatamente? Ah, mas, exemplo, não, o que a gente está tendo aqui é que sei lá, o item, a foto do item, quando vai para o carrinho, ela dá uma mudadinha na cor, e aí, consequentemente, o cliente fica um pouco assim, tá, isso é grave ou isso é urgente? Se você deixar um pouquinho mais e olhar primeiro o outro problema, isso aqui vai se agravar muito? Então, peraí, no médio e longo prazo, isso pode impactar nas minhas vendas. Mas não é urgente. O processo de pagamento, ele é mais urgente. E aí tem uma outra coisa também, tendência. Tendência representa o potencial de crescimento do problema. Então, assim, a probabilidade do problema se tornar maior com o passar do tempo. Então, essa avaliação se eu não resolver este problema agora, ele vai piorar pouco a pouco ou ele vai piorar bruscamente? Porque tem aquela questão da goteirinha, sabe? Tipo assim, tem um vazamento. Ah, tá caindo só uma gotinha aqui. Não, então bota um copinho ali, tá? Mas se acontecer uma chuva? E acontecer uma chuva bizarra, o que pode acontecer? Pode acontecer do nada a sua parede cair. Ah, mas era só uma goteirinha. Mas existe um fator externo que, se ele acontecer, ele vai desastrosamente destruir tudo. Então, o que você precisa fazer? Você precisa resolver aquilo rápido. Então, esses são algumas percepções que a gente tem que saber diferenciar, porque senão eu começo a colocar tudo como grave. E aí o time, a equipe do negócio fica louca, porque assim, não, mas por que é grave? Não, mas tudo é urgente. Não, mas tudo é agora, é imediato, é assim, naquele segundo. Não, e não é, tá? Então, esse conceito aqui de gravidade, urgência e tendência é muito importante todo mundo ter claro quando for, depois que priorizar, depois que identificar os processos, priorizar ele, para realmente olhar para aquilo que está gerando maior impacto dentro da sua operação, tá? Dentro disso aqui, a próxima... Aqui são os fatores de atribuição. Eu trouxe até um método um pouquinho assim para explicar melhor como vai fazer essa medição, porque eu tenho uma nota de 1 a 5 e eu tenho a gravidade, urgência e tendência. Então, aqui para cada nota, eu tenho uma frasezinha que eu posso responder, né? Então, assim, gravidade extremamente grave, muito grave, grave, pouco grave, sem gravidade. Precisa de ação imediata, é urgente, o mais rápido possível, pouco urgente, pode esperar. Irá piorar rapidamente? Irá piorar de pouco em pouco? Irá piorar? Vai piorar, mas eu não sei metrificar em quanto tempo. Irá piorar a longo prazo? Ah, vai mais para frente. Ah, não vai mudar. Então, aquilo ali é um problema, mas vai mudar.
está estável, o problema está controlado e ele não vai mudar, vai ficar aquilo ali. Beleza, então você consegue dar a nota para o seu BO, tá? Aqui eu trouxe 4 exemplos de problema, que é atraso na entrega de matéria-prima, a capacitação de equipe de venda, defeitos nas produções de embalagem, aumento do consumo de água. Você tem situações, gente, extremamente corriqueiras dentro da empresa. Isso aqui é fato. Se você tem uma produção, você pode ter atraso na entrega da matéria-prima. Capacitação da equipe de vendas. Alguém outro dia no grupo lá mandou perguntando sobre treinamento, né, de vendas, alguma coisa assim, para time de SDR, closer, enfim. Defeitos na produção da embalagem que você vai mandar, você vai entregar alguma coisa para o seu cliente ali, uma imersão que você vai fazer, você vai ter alguma coisa. E aí você tem também a questão de aumento de consumo de água do seu escritório, que também foi uma coisa que chegou para você. E aí você tem aqui que fazer a soma. As notas é de 1 a 5. Então, gravidade, atrás da entrega, é uma nota 4. Vezes 4, vezes 3, 48. Então, você vai multiplicar esses números aqui para chegar nesse indicador. O máximo é 125. E depois você sequencia a sua prioridade. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou olhar o defeito das embalagens, porque isso não pode continuar acontecendo, senão eu vou ter um BO muito grande. Qual que é o segundo? O segundo é o atraso na entrega da matéria-prima. Se atrasou isso aqui, eu não consigo fazer outro processo e aí vai virar uma bola de neve. Terceiro, capacitação do time de vendas, porque se o time não estiver tão capacitado, eu vou ter uma perda de receita, minha taxa de conversão vai reduzir. E o consumo de água entrou em 4, porque assim, é um fator? Depende de quanto. Se a conta subiu de 100 para R$ 1.500, realmente você vai ter que olhar aquilo ali rápido, porque você provavelmente está com vazamento e aquilo pode gerar outros problemas. Mas vocês estão entendendo, gente, que assim, nem tudo é urgente, você tem que metrificar, você tem que trazer número para as coisas, para começar a olhar para o processo da sua empresa. Porque se você não trouxer números, você vai começar a tentar fazer processo de tudo, começar a mapear um tanto de playbook, começar a fazer um tanto de coisa que não vai resolver o problema, tá? Então isso aqui é muito, muito importante para vocês também estarem olhando. E aí, o que vai acontecer? Eu trouxe só essa imagem aqui para explicar para vocês o ciclo de BPM. Rubia, mas o que é um ciclo BPM? Misericórdia. Isso aqui, quando a gente fala de organizações, a gente fala de algumas coisas muito importantes que são. No início da aula eu falei sobre saber o que é processo. Primeira coisa, você tem que saber o que é isso. Onde ele vive, o que come, o que veste, para onde que ele vai. Primeira coisa é saber o conceito básico que faz sentido para o seu modelo de negócio. Segunda coisa é, se eu tenho um processo que eu já quero mapear, eu tenho que identificar os componentes desse processo. Então, eu trouxe lá no começo falando, tenho já um processo, Rubio, eu já tenho o nome do processo tal. Então, beleza, então vamos identificar os componentes dele. Identificar os componentes dele vai realmente trazer mais clareza para as pessoas da sua operação. Beleza, identifiquei, estou aqui já olhando para esse processo. Quando você identifica os componentes de um processo, você já fez a primeira coisa do ciclo BPM, que é planejamento. Porque quando você identifica, você começa a entender que aquelas identificações, elas de fato vão trazer uma clareza sobre o que você vai ter que olhar primeiro dentro daquele processo, tá? E o ciclo BPM, ele tem que ser utilizado toda vez que eu penso em um processo, eu passo ele para o ciclo BPM. Então, eu não pego um conjunto, eu pego assim, processo de atendimento. Então, eu vou primeiro planejar esse processo, eu vou entender quais são os componentes desse processo, eu vou entender quem faz esse processo. Depois que eu entendo esses componentes, eu vou fazer o quê? Eu vou analisar esses componentes, eu vou discutir sobre esses componentes para ver se eles estão alinhados com o que a gente quer. Mas e depois, Ruby? Depois que eu identifico, depois que eu analiso, você vai modelar. E é isso aqui, acaba que a galera foca nisso aqui só. Não, vamos desenhar fluxo. Desenha fluxo de tudo. Aí sai desenhando fluxo embestalhado. Desenha fluxo aí, desenha. Sendo que eu tenho, tipo, vários tipos de anotação de processo, sendo que eu tenho vários tipos de modelagem. E aí, se eu não faço nem o planejamento nem a análise, eu posso mapear processo em fluxo que não faz sentido. Uma coisa que eu sempre gosto de trazer é que, assim, hoje os tipos de anotação de modelagem mais comuns de processo é fluxograma horizontal, que tem a metodologia de BPMN, que é uma anotação de processo. Eu tenho fluxo vertical, eu tenho procedimento operacional padrão, que é escrever detalhadamente o que eu preciso fazer, e por aí vai. Eu tenho várias formas de anotar o processo, várias formas de modelar o processo. Mas, cara, não adianta você modelar se você pular a parte do planejamento e da análise. Que é analisar o cenário atual, analisar o que realmente não está dando certo, para aí você ir modelar já de uma forma muito mais consciente, com algumas perguntas resolvidas. E aí você vai modelar algo que vai ser útil. E eu falo que o segredo da modelagem também
Não é você, empresário, sentar na sua sala, ou você mais um, e tentar modelar o processo. O segredo da modelagem está na modelagem colaborativa. Então, por exemplo, se você tem um processo de atendimento, o planejamento, você pode fazer você, mas o head daquela área de atendimento. Só que aí depois, a análise daquilo que você foi, daquela identificação dos componentes, é uma análise que às vezes o dono faz junto com a equipe. Por que ele faz junto com a equipe? Porque ele tem uma visão. E o que acontece na operação é outra coisa, completamente diferente do que ele está achando. Se ele não estiver tanto na operação, né? Se ele não está executando. Muitas vezes o empresário já não está mais ali no atendimento, né? Afinco ali no atendimento. Então ele já está olhando para outras coisas. E aí ele está achando que o processo está acontecendo daquela forma. Então, quando ele pergunta para as pessoas na hora da análise sobre os componentes que ele identificou, ele vai conseguir ter uma clareza de que aqueles componentes não fazem sentido. Atualização do processo. E aí, quando vai para a modelagem é algo básico. Cara, não sei desenhar fluxo. Não tem problema. Pega um Word, escreve. Fazer o processo assim. Fazer assim, assim, assado. Começa a colocar para fora o básico, arroz com feijão. Então, assim, às vezes as pessoas já querem colocar um fluxo super maduro, já bonitão. Cara, não faz isso. Responde perguntas básicas. Qual o objetivo dessa atividade dentro desse processo? O que ela pretende entregar? Qual que é o resultado? O que vocês esperam entender? É perguntas básicas que você faz para a modelagem que vão nortear a implementação dessa melhoria. Então, assim, se você respondeu essas perguntas básicas na modelagem, se você conseguiu desenhar algo simples, você vai comunicar para aquelas pessoas que participaram do mapeamento, então elas já estão cientes que aquilo vai acontecer, vai vir para a implementação. A implantação é pegar aquilo que você discutiu que é melhor e, de fato, ir para uma implantação com as pessoas que participaram. Por isso que a participação das pessoas executoras ela é tão importante. Porque quando você vai para a implantação, é onde dá pau. As pessoas não operacionalizam. O processo, a melhoria ou a modelagem que foi feita, ela fica na gaveta. E é por isso que não dá certo. Porque a construção da modelagem, ela que vai definir se aquilo vai ser de fato implantado naquele processo ali, naquela área. Então, se você não envolve as pessoas na modelagem, você não vai conseguir ter o engajamento das pessoas na hora da implantação. E isso é um grande erro. Dentro dessa implantação, existe um outro fator que é, cara, isso tá dando certo ou está dando errado? Como a gente, né, o empresário, nós somos muito assim, pô, bota para fazer, vai lá, não, esse fórmula aqui não deu certo, faz outro. Aí você não sabe qual das ações que você tomou que deu resultado. Qual processo que você melhorou ali que deu o resultado que você esperava? Você não consegue monitorar. Então, você não consegue saber se o vazamento parou porque a chuva parou, porque você fez uma limpeza da calha, porque você colocou. Você fez tanta coisa ao mesmo tempo, você fez tantas ações, tantas mudanças, sem ter um pingo de organização, que você não sabe o que está te dando resultado. E aí, quem não mede, não gerencia. Então, isso é um grande ponto, que processo seja a mesma lógica. Só que eu acredito que isso tem muito a ver com a questão de urgência, né? De ter tudo urgente. Então, o monitoramento, ele vai trazer clareza para as pessoas de que, cara, realmente, se você não olhar para esse resultado aqui, se você não olhar para esse ponto, você não vai conseguir atingir o objetivo. Então, você vai fazer um tanto de coisa e, no final, aquilo não vai gerar o resultado que você espera. E aí que entra a gente ficar pé da vida porque o negócio não saiu do jeito que você queria. Mas você pulou a etapa do planejamento, a etapa da análise, a modelagem, e você já foi para a implantação. Você já teve a ideia da solução, então você já pegou a implantação, enfiou ela abaixo, colocou para rodar, já estava lá rodando o novo Forbes, com novas perguntas e tal, sendo que você nem sabe se aquilo ali era realmente a causa. Então, o monitoramento, ele entra como a quinta etapa da metodologia do ciclo de vida. Isso é um ciclo de vida, gente. Isso é muito importante falar de processo, porque processo não é só modelagem, processo não é só implantação, processo não é só planejamento. É um ciclo de vida, é um ecossistema. Se esse ecossistema não está alinhado, provavelmente eu vou ter um desequilíbrio desse local. E é o que acontece hoje nas operações. As operações, ou ela tem muita implantação, ou ela tem muita gente só analisando, não faz nada. A galera fica lá analisando, tá assim, não faz. Modela, tem empresa que eu já peguei e falou assim, nossa, tem todos os fluxos desenhados. Eu falo assim, tá, e aí? O que adiantou? Nada. Nada, não adiantou nada. Por quê? Porque o ciclo de vida, ele é complementar, ele é sistematizado. Então, vamos lá, vamos dar tempo para planejamento. E, gente, não é ficar planejando 10 mil horas, não. Uma hora bem feita, para identificar o componente daquele processo que você quer discutir, pontual, ele é suficiente. Aí vai mais uma horinha, faz uma análise rápida, arrozinho com feijão.
Mais uma horinha para discutir com o time que executa o processo, modela ali as perguntinhas básicas, e aí vai implantar. E depois você consegue monitorar porque você sabe o que você fez. E a melhoria contínua, que é hoje dentro das organizações do Brasil, a cultura de melhoria contínua, ela é um grande problema. Não se tem melhoria contínua. Não se tem olhar para aquelas coisas que não estão funcionando e continuamente dar pequenos ajustes na engrenagem. É aquela coisa, tem que, quando vai ver, o problema está tão grande que eu tenho que pegar aquilo, jogar fora e fazer de novo. E todo aquele recurso que eu usei, perdeu. Então, a melhoria contínua, ela entra nesse ciclo de vida. Então, o ciclo de BPM, que é o Business Process Management, é um ciclo de processos de negócio que, se eu não me atentar para estes pontos de planejamento, análise, modelagem, implantação, monitoramento e melhoria, eu realmente nunca vou conseguir ter processo na minha empresa. Porque se você tiver só fluxo, não vai resolver. Se você tiver só implantação, só manual massa, você também não vai ter processo eficiente na sua empresa. E a gestão por processos é quando eu consigo fazer o básico, mas obedecendo essas 6 etapas. Se eu pulo uma dessas etapas, eu não estou numa gestão por processo. Eu não estou olhando para a minha operação com eficiência operacional. Porque isso aqui é o que faz a gente conseguir identificar os recursos que estão sendo desperdiçados. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, eu adoro esse desenhozinho. Não sei se alguém já viu. Isso aqui, basicamente, refere-se aqui. O negócio, quando eu não tenho um ciclo de vida de BPM, o que acontece com o que eu estou entregando para o meu cliente? Cara, eu não entrego valor. Eu só vou entregar valor lá no final. Dentro da minha operação é muito assim. Então, por exemplo, se eu pegar, a gente fala hoje muito de employee journey, né? Que é a jornada do colaborador, o time interno e tudo. E tem a questão da jornada do cliente. Quando eu não tenho esse ciclo de BPM, eu começo a entregar pedaços que não faz sentido, nem para o meu time, nem para o meu cliente. Aí o que acontece? Demora muito para o cliente ficar feliz. Demora muito para as coisas acontecerem de uma forma boa. E isso do ponto de vista interno e externo. Porque se o seu time não está percebendo o que está sendo construído, de fato você vai ter vários gargalos com pessoas na sua operação. E o ciclo de BPM mostra um caminho claro e evidente de que o negócio está cagado, está péssimo, está horrível. Beleza, mas a gente vai analisar, a gente está planejando, a gente vai modelar. Você consegue dar uma visão para a pessoa da sua equipe, você consegue mostrar para as pessoas o que está sendo feito. E aí você garante que as pessoas estejam mais envolvidas nesse processo, nesse ciclo. Se você, no seu negócio, faz assim, a sua equipe não consegue ver valor e o seu cliente também não. Então, quando você começa com outro ponto de vista, que você pega eu tenho um skate, aí eu passo para um patinete, aí eu passo uma bicicleta, eu passo uma moto, eu passo um carro. Eu estou fazendo uma evolução constante, eu estou melhorando, porque andar de skate é diferente de andar de carro, só que eu estou mostrando que aquilo tem um porquê e que não é porque que eu não estou com o carro ainda, que eu já não estou andando, que eu já não estou avançando. Se você entrega apenas uma roda ou 2 rodas, você não anda com o carro. No carro não anda de forma eficiente. Agora, você pode não andar na velocidade. O carro não é a mesma velocidade de um skate. Mas, o que eu tenho? Pô, eu vou continuar andando. Eu vou continuar andando. Eu tô de skate, mas eu vou andar de patinete. E eu vou ganhando velocidade à medida que eu vou melhorando o meu modelo de negócio e eu vou ajustando as coisas. Agora, se eu não tenho essa visão, esse pensamento com relação a processo também, eu não vou conseguir nunca implementar na minha empresa processos que vão gerar eficiência. Porque você não adianta você só entregar o fluxo aqui no final, sendo o carrinho, se você que pegou e fez um negócio lá, uma reunião e tal, e já desenhou um fluxo. Ninguém vai entender aquilo. Ninguém vai saber para que aquele fluxo serve, ninguém vai entender para que aquele procedimento operacional serve. E a galera vai ficar perdida, a galera não vai seguir aquilo, a galera vai gastar seu tempo e seu dinheiro fazendo. Então, se você começa a fazer isso de uma forma gradativa dentro da sua operação, se você começa a fazer um planejamento basiquinho, uma análise básica, uma melhoria ali, uma modelagem básica, você obedece o ciclo das etapas, realmente o seu time vai ver valor e o seu cliente vai perceber a sua evolução dos seus processos. Então, gente, eu vejo que assim, não adianta, por isso que eu sou uma defensora de falar que processo não é burocracia e processo não é fluxo.
existe um imaginário dos empresários que processo é fluxo, processo é burocracia, documento, e não tem nada disso. Processo é gestão, processo é definir um caminho, é não entregar as coisas de uma forma sem base, né? Então, aqui, realmente, a gente tem a conclusão, né? Eu trouxe um conteúdo bem enxuto. Eu poderia ficar aqui falando horas e horas sobre vários contextos de processo, mas eu acho que, por ser um assunto denso, eu quis trazer algo prático para quem não sabe o que é, para quem, né, às vezes está perdidão de relação ao processo. E é isso, Ti. Agora, se alguém quiser fazer perguntas aí, fica à vontade. Se você tiver pergunta também, Thiago, que eu sei que você não gosta dessa, mas você também você precisa dele Eu sou também. obrigado a Enfim, usar, né? você é obrigado. Flávia, Eric, Everton, Rafa, se alguém tiver uma pergunta. Se alguém tiver um BO também aí, quiser trazer alguma situação que está passando de algum processo que está em gargalo, a gente conversa, discute, tenta trazer alguma solução. Manda aí, Eric. Eu já conversei bastante aqui com o meu time. No começo do ano, a gente fez uma reunião junto com o planejamento das OKRs e tudo mais. E a gente, Hum. entre outras coisas, mapeamos responsáveis por processo, o que a gente tinha que fazer. Mas, em Tá? suma, não aconteceu. E seja porque fomos atropelados pelo dia a dia, ou porque eu tive troca de liderança, enfim. Uhum. E eu não estou encabeçando isso daí, né? Então a gente começou a escrever Sim. algumas coisas, mas ficou aonde que a gente vai escrever o processo, qual que é o template, depois vem por onde escreve, quem que escreve, e desfoi, mudou, não mudou. E então, assim, Uhum. eu tenho total ciência, acho que a parte do que você mostra, porque é importante, eu tenho total ciência. Em geral, eu tô com o time consciente também de que isso estava Uhum. acontecendo, mas basicamente a gente se atropelou com processos operacionais do dia a dia. Eu sei que é um ciclo vicioso, só que aí a gente Sim. não arruma o processo, e aí dá problema, a gente não faz processo porque tá com problema, não resolve o problema porque tá cuidando da operação. Então, se você Sim. tem alguma ideia de onde eu quebro esse ciclo e dou start, alguma coisa eu sei que a gente vai ter que abrir mão, né, para poder dar o start aí. Cara, eu vou te falar assim, você tá com quantas pessoas hoje na sua operação? 21. 21, tá. Legal. Tá em tempo, super. Eu falo que o negócio fica o terror quando você passar de 30 pessoas na sua equipe. Se você chegar em 30 e não tiver olhado para isso, vai dar um problema muito, muito grande, porque aí você vai ter um custo muito alto com pessoas, porque a partir de 30 você começa a ter mais áreas com mais pessoas. Mas assim, o ciclo, eu falo que é você definir um cronograma, e eu falo assim, como que funciona essa questão de estar no ciclo vicioso, né? Toda mudança gera abalo. Então, assim, eu vou fazer uma mudança aqui. Eu vou tirar as pessoas da zona de conforto. E quando você for olhar para o processo, de fato, você vai começar a viver coisa que você não está vendo atualmente. Então, quando você tem as 21 pessoas envolvidas na operação e analisar o processo, vai bater de frente com o que elas estão fazendo no dia a dia, essas pessoas não vão cooperar para esse projeto. Como assim, Ruber? Mas isso é consciente? Não, isso não é consciente muitas vezes. As pessoas elas acabam não se importando tanto com aquilo, porque aquilo vai mostrar, às vezes, coisas que muitas vezes talvez não seja importante ver naquele momento, que aquilo ali vai trazer um ruído, talvez vai trazer uma coisa. O que eu te recomendaria? Eu não sei como funciona a sua agenda, não sei como que está a sua rotina. Mas, se você pensar em uma hora por dia, uma hora, só uma hora, que você vai pegar. Exemplo, tá? Vocês fizeram todo o elencamento de tudo, de todas as áreas? Como que você fez isso? Se você puder me passar mais informação? Não fizemos, a gente conversou sobre a necessidade e tal. Tá. Uma das primeiras partes era listar quais processos a gente tinha que escrever, né? E para não Uhum. falar que nada aconteceu, algumas coisas aconteceram. Só que ficaram meio Uhum. soltas. Uhum. Teve um comece para, entende? A gente até chegou. Uma das ações que eu tentei fazer foi pegar. A gente pegou 2 dias que a gente travou a agenda aqui. E eu falei, segunda e terça desses dias a gente vai bloquear trabalho, ninguém trabalha, só o suporte que é crucial. A gente não vai Uhum. fazer nada e vai ficar todo mundo imerso esses 2 dias para a gente dar o start. Então a gente começaria com uma dinâmica em grupo, a gente até teria um consultor que ia ajudar a gente a desenhar algumas coisas, e a gente ficaria esses 2 dias escrevendo.
Só que aí veio, Sim. estourou uma bomba de operação, sei lá das contas, a gente decidiu protelar isso 2 semanas pra frente. Daí estourou outra Uhum. bomba, cancelou de novo. Então, Cara, assim, a gente começou a listar algumas coisas, uhum. mas meio que não temos essa Sim. organização de prioridade mesmo. Ó, sim, o que que eu. Você vai ter que eleger alguém, assim. Eu falo que ou vai ser alguém externo, que você vai ter que trazer pra garantir que aquilo ali seja feito. Ou você vai ter que ser esse cara. Ou você tem alguém. Você tem algum braço direito seu na sua operação hoje? Alguém que, tipo assim, que se caso você não esteja, essa pessoa ela aguenta, o rojão? Ou ninguém que é braço direito seu. Tenho, mas depende do departamento. Mas pro departamento principal, sim, só que é justamente alguém que eu tô trocando, o Thiago tá me ajudando aí no Hum, processo, que justamente não tá dando conta, né? Porque, na verdade, não uhum, tô nem trocando, ele tá mudando de posição, porque isso era uma das responsabilidades dele. Ele tem 2 departamentos, tem um semi-líder ali por departamento, e ele estaria tá. acima de tudo, mas ele não conseguiu fazer. Tá. O que que eu faria rapidamente, assim, só pra você ter, eu desenhar um cronograma. Então, o que que eu pegaria? Eu não sei se você escreveu esses processos em algum lugar, mas eu pegaria um Excel básico, faria uma coluna com todos eles, listava. E qual que seria a ideia? Você não vai fechar a agenda o dia todo. É como se você definisse 1 hora por dia para olhar para aquele processo. Então, é tipo conta-gota. Então, por exemplo, você tem lá a lista lá que você fizer. Processo de, sei lá, lançamento de não sei o quê. Processo de suporte de não sei o quê. Processo de envio de documento tal. Processo. Aí você fez a lista toda. Dessa lista, eu te orientaria a fazer essa priorização aqui, sabe, esse GUT? De pegar cada processo e dar uma notinha para essas 3 coisas e ter a somatória. Quando você tiver a somatória, você vai ver claramente as prioridades que você deu. E aí eu definiria um processo por semana. Um processo por semana. Era a Então, ideia. assim, uma semana. Só que aí você não vai pegar o dia e focar no processo. Você Sim. vai pegar, tipo assim, 1 hora dentro da agenda ali. Quem faz esse processo? Quem são as pessoas que estão envolvidas na execução desse processo? Aí você pega as pessoas específicas. Ah, é o fulano, fulano, fulano. Chama para conversar. E aí você vai responder perguntas. Eu posso até depois te mandar assim, perguntas basiquinhas que você vai fazer sobre esse processo. Template. Cara, hoje tem 1 milhão de templates que você pode usar. Ferramentas. 1 milhão. A ferramenta que eu menos gosto é o Miro. Se você estiver usando o Miro, eu não recomendo o Miro, porque o Miro não é ferramenta de mapeamento de processo. É ferramenta de desenho, criatividade. Não faço processo em Miro. Porque o Miro ele não é uma ferramenta de BPM. Agora, como não. Tem alguém que domina a ferramenta de processo aí? Não. Alguma ferramenta? Então faz no Docs do Drive. Cria uma pastinha no Drive. Tem A usa gente faria Gmail. no Miro mesmo, pra falar que alguém tem ferramenta, seria no Miro. Não, Miro não, Miro não, Miro não, Miro não é ferramenta de processo. Uhum. Miro vai deixar tudo lá, ninguém vai conseguir imprimir depois, o negócio fica caótico, um negócio muito grande. O negócio não é ferramenta. Miro não é ferramenta para desenhar processo, ainda mais quando a gente está falando de empresa que não tem maturidade de processo. Então, Miro extingue, não faz o Miro. Você vai fazer o quê? Basicão, você vai criar uma pastinha no Drive do seu Gmail lá. Você vai colocar Isso a assim, gente análise de tá fazendo no processo. Notion. A gente tá com um template, um Ótimo. lugarzinho no Notion. Ótimo, ótimo. Você vai primeiro pegar essa planilha, fazer a lista de processos. Você vai priorizar os processos, fazer o GUT. O GUT você vai ter que gastar um tempinho a mais Uhum. respondendo ele. Tá. Depois disso, você vai pegar um processo e pegar um calendário. Aí você pega um calendário, dá dentro do Notion. Aí você fala assim, ó, na semana 1 vai ser este processo. Nessa semana eu vou fazer esse processo, eu vou reunir 1 hora na segunda, 1 horinha na terça, 1 horinha na quarta, 1 horinha na quinta, 1 horinha na sexta. Putz, consegui só reunir 3 horas na semana. Tá ótimo. Consegui reunir só 1 hora. Tá ótimo. Menos de uma que não pode. Tem que pelo menos uma reunião de 1 hora por semana. E aí E seriam todos aí, os pontos. O ponto sim, é que eu aí vou você. fazer sem ser comigo. Porque daí, se Aí você vai for ter que para pensar fazer alguém. sem. Porque daí eu vou ter mais de um departamento, entende? Se eu for fazer primeiro um departamento, depois o outro, daí não vai rodar. Eu tenho alguns processos críticos que seria importante a gente ter Exato. Se paralelo. você já tem os críticos, você começa por eles. Entendeu? Porque essa coisa de área é muito relativa. Ah, eu vou fazer pelo menos área tal. Cara, depende. Uhum. Depende muito. Porque às vezes você tá precisando fazer um processo, que esse processo ele passa entre áreas. Então, isso é uma coisa muito importante. Sim. Quando a gente fala de processo, eu tenho um processo que ele começa no comercial e termina lá na logística. Uhum. E isso aqui é um gargalo. Só que durante esse processo, exemplo, tá? Tem uma coisa que a gente fala na RL, que é uma metodologia de jornada do negócio. O que é jornada do negócio? Quando eu tenho porta para dentro do meu negócio, então eu tive lá,
Tem a jornada do cliente porta para fora, que é a geração do meu cliente, certo? O cliente entrou. O que acontece com ele até a hora que ele tá ali até chegar no último negócio, que é a experiência do cliente? Qual que é a jornada do negócio com este cliente? Porque ali eu vou ter área comercial, área administrativa, área financeira, área de atendimento, área de CX, área de não sei o quê. Aí eu tenho todo o caminho do meu dinheiro porta para dentro. Porque se no meu CAC lá eu gastei 100, beleza, gastei 100, faturei 200. Se você não tem clareza da jornada do seu negócio porta para dentro, você vai começar, às vezes, a priorizar aquilo que eu falei lá. Eu tô olhando um processo que é de, sei lá, aumento de conta de água. Sei lá, algum BO assim, que não faz um pingo de sentido. Então, a recomendação para você priorizar, se você já tem os processos de criticidade, é definir um processo por semana. E definir que o mínimo é 1 hora. Agora, quem vai fazer isso é o grande BO. Se você tivesse um braço direito, eu falaria que para esse cara, para ele ser o eleito para fazer. Se você não tem, aí a gente pode te ajudar. Aquela já faz mexendo, né? A gente pode te ajudar. Mas assim, cara, eu sei que se não definir um cronograma e não definir um pai para cuidar disso, para chamar para reunião, para garantir que aquela reunião está sendo feita, você não vai conseguir sair do lugar. Porque ninguém vai priorizar isso. E quem for fazer isso tem que ter total seu apoio. Então, tipo assim, quando você for definir, você tem que deixar muito claro para a sua operação, falar assim, gente, isso é prioridade. A reunião não pode ser desmarcada. Mas está acontecendo no mundo. Isso aqui é prioridade. Porque isso aqui é o que vai resolver o problema no médio e longo prazo. Então, assim, essas seriam as minhas dicas básicas, assim. E de ferramenta para desenhar, eu pegaria um template, não faria em fluxo, eu responderia em formato de texto mesmo, basicão. Depois disso, desenharia um fluxo, porque o fluxo ele já entra um pouquinho mais avançado, e talvez a equipe não dê conta. Certo. Essas seriam as minhas orientações aí. Se você, qualquer coisa, manda lá no grupo, se tiver travando, a gente marca um call. Eu sei que rola umas mentorias, né, de troca, enfim. Aí eu consigo Começar por ali. passar mais. Eu consigo abrir mais, você me mostrar o seu Notion, enfim, eu consigo te dar umas dicas mais pontuais ali de como que você pode fazer, tá? Combinado. Obrigado. Mas tem solução, tá? Mas tem solução, fica tranquilo. Tem solução. Sempre tem solução, né? Rúbia, Tudo. obrigado aí pela aula. Tenho certeza que a galera vai aproveitar muito aí, né? Acho que é um conteúdo riquíssimo. E, né, aproveitar também para pegar umas mentorias com a Rúbia, que ela é super solícita, está ali Sim. sempre para ajudar. E precisando, né, de um pouquinho a mais de ajuda, ela também presta serviços nessa área e pode, enfim, te ajudar a implementar de forma prática isso que é tão Sim. importante aí no dia a dia de uma empresa. Total, e assim, é uma coisa que eu falo, gente, que, né, eu entendo muitas vezes, né, o Emerson, essa questão, o Eric, essa questão de, puta, eu não sei o que eu faço aqui primeiro, o negócio não anda. E a gente, como empresário, vai tendo uma sensação de falar, caraca, velho, esse negócio não sai, isso é impossível. O processo é difícil, mas não é o processo, entendeu? É a forma como é construída, a metodologia, como que eu construo isso, como que eu torno isso leve pro meu negócio. E é possível fazer. Por isso que a nossa meta aqui como empresa, como a RL Company, é desconstruir a ideia de que processo é burocracia, de que é difícil. Nossa meta é levar isso para o máximo de empresas para que a gente possa ter uma gestão por processos aí sendo implementado dentro das organizações. Mas conta comigo, é só chamar que a gente faz uma mentoria, eu te ajudo aí a olhar para isso. Já. Boa. Everton. E aí, Rúbia, tudo bem? Boa noite, Tudo Thiagão, bem? Eric, beleza? E aí? Tudo jóia. Te agradecer pelo conteúdo, achei muito relevante. Bom, é o seguinte, você é de BH também, né? Da PUC, não é isso? Então, eu sou de BH, mas Legal. eu tô morando em São Paulo já faz 3 anos, mas eu sou de BH, né? Nasci em BH. Boa. Eu sou de BH também, moro em São Paulo há 14 anos. Seguinte, Caraca, bom demais. falando em processos, eu contratei há um tempo atrás uma consultoria júnior, chama Poli Júnior. E aí eles mapearam todos os processos da minha empresa, fizeram aquela matriz RACE de responsabilidades, todos aqueles fluxogramas, 1 milhão de coisas. E aí, tipo assim, muito do que ele fez, a minha empresa foi crescendo em termos de organograma, então eu coloquei mais um gestor financeiro, agora eu botei um SDR, agora eu botei um analista CRM, fui engordando o negócio. Aí agora eu estou Sim. montando um time comercial maior, aí a gente está com estou implantando Pipe Drive, já está implantado. Mas assim, vira e mexe a gente bate cabeça num processo, quem faz o quê, aí eu volto, galera, vamos tentar desenhar um fluxo. Agora eu estou implantando o Monday, que é gestão de projetos. Muito Mas bom. enfim, então assim,
eu não sei se você trabalha com alguma consultoria que você pode ajudar, porque o que eu sinto assim dessa consultoria júnior, eu já trabalhei com consultoria, é que muita coisa que a gente faz às vezes fica só na gaveta. Então, assim, gastei 16 pau com essa consultoria e no fundo eu acabei. Tá. Não Eles usando. entrevistaram todos os meus funcionários da empresa, só que eu tava com mil coisas na cabeça, é o que o Eric falou um pouco, você vai pagando tanto incêndio, que aí eles queriam fazer reunião para apresentar para mim, eu falei, tá bom assim. Aí depois eu peguei para ver a matriz RAS dos caras, que tem lá todo o processo. Eu só não consigo compartilhar a tela que o Thiago Guedes não deixa eu mostrar minha tela. Dá pra compartilhar, Thiago? Liberado aí. Ah, aí sim, Bom, boa. Então vamos lá. Vou compartilhar aqui, ver se dá, não sei se dá tá. para ver aí. Apareceu. Boa. Uhum. Tá. Então aqui tem uma Fez a matriz RAS, raça. Uhum. né? Aí depois Sim, eu sim, peguei essa sim. matriz RAS e aí eu tenho 10 cargos novos que eu contratei um montão de gente nova e comecei a fazer Uhum. ela mais para a área comercial, que é onde eu tenho dedicado mais tempo. Tá. Deixa eu ver o que é mais, peraí. E aí tem aquele Aí da tanto de matriz eles fizeram fluxograma. isso. Tem até a Instantão, apresentação da né? Polijúnior, tem muita coisa que tem a ver com o que você falou, fala do Gucci, não sei o quê, enfim. A minha dúvida é assim, vamos supor, tudo que isso que a gente estava mostrando de matriz geral, de fluxograma geral da empresa, como é que eu aplico isso na prática? Você acha que a ideia é a gente Cara, implantar o Monday, que cada um sabe o que faz, e aí isso fica mais fácil bem, estruturado? Que, por exemplo, vamos. Aham. como é que eu, na Esse aqui é o prática, mapeamento geral, né? Mapeamento geral, aí você tem o mapeamento de não, tem os marketing. por cargo aqui, ó, RH, financeiro, comercial. Por Tá, exemplo, o cara tá. fez um fluxograma comercial que eu nunca peguei para olhar. Aí Olhou. gastei uma fortuna, tá lá. Enfim. Cara, então, vou te falar assim que a operacionalização dos mapeamentos, ela está diretamente conectada a dois fatores importantes. Um fator é como eu construo o mapeamento, e o segundo fator é as pessoas que estão na operação comprarem a ideia. Por quê? Sim, Quem vai olhar para isso não é você, tá, Everton? Não é você, dono, que vai olhar para o processo ali. Quem vai sim. usar isso é a sua equipe. Então, a construção, eu não sei como a consultoria júnior construiu, mas um dos nossos segredos hoje, como empresa, a gente, né, a RL Company é uma consultoria de processos, mas a Aham. gente entrega isso de uma forma completamente diferente, porque eu não acredito desse jeito, eu não acredito nesse formato, né, de entrega. Faz parte entregar um bisagem? Faz parte entregar um bisagem. Faz parte entregar uma planilha de matriz raça? Faz parte entregar uma planilha de matriz raça. Só que o segredo é eu capacitar a equipe Aham. para conseguir usar isso. Não Aham. adianta ter o documento se as pessoas que estão na sua equipe elas não têm um mínimo de conhecimento do que é processo. Qual que é a diferença de processo e atividade para a pessoa que está lá ó, no computador? A pessoa não Uhum. sabe. E então, dentro disso aí, eu acredito que todo esse material seu é muito rico. Eu acredito que o que poderia ser feito é um treinamento, tá? Para fazer o quê? Pegar esses documentos, explicar esses documentos para a equipe, entender com a equipe, analisar, sabe aquela no ciclo lá? Que você já fez o planejamento e você já fez a modelagem. Só que a análise provavelmente não foi feita. Não, eles fizeram análise. Tem o to be, né? As is e o to be. Então ele fala: olha, seu processo está Ah, aqui, e ele identifica um gargalo e ele faz um novo fluxograma como deveria ser. Então, como está só que aí hoje, não é. como deveria ser. Só que aí é aí que entra o ponto. A análise que eu falo é uma análise em que tanto você quanto a equipe discutem essa análise para operacionalização. Porque, assim, igual, por exemplo, uma das coisas que eu falo de Faltou tempo, operacionalização de aquele processo. negócio, o famoso incêndio. Tipo assim, ele surgiu com a minha equipe, mostrou os gargalos, me apresentava, eu falei, tá bom, amigão, tem mais o que fazer, tem negócio, uma obra ali e tal, falou, tchau. Aí, tipo, depois ele ficou me ligando aí, tá Sim, entregue o projeto? Eu falei, não aguento mais me ligando, tá bom, tá entregue, pronto. E aí, tipo assim, paguei não tipo adiantou, né? assim, usufruí pouco do negócio. Tipo assim, eu estou estruturando na prática os processos, Pipe Drive, equipe, Monday, sim, estou Sim. botando gente, cada um faz... A questão da accountability, muito que o Nilson falou lá na Uhum. escola, então assim, eu estou criando os dailies, os dailies eu tenho feito todos os dias com uma equipe mais comercial, mas contratei um gestor financeiro, contratei uma headhunter lá, Kelly, que vocês me indicaram também, contratei 3 Sim. caras via Uhum. headhunter, então assim, estou tentando criar esse processo, accountability, quem faz o quê e tal, mas, enfim, Então, mas sabe o que que eu acho que gradativo, poderia você ser não consegue feito? fazer... Hã? Eu vejo assim, que o que que a gente poderia fazer, e se você quiser, pode me chamar no WhatsApp, que a gente pode fazer uma mentoria, que é criar um projeto de operacionalização desses processos aí. O que que seria Uhum. isso? A operacionalização, por exemplo, você está falando do Monday, né? É, É. dentro do Monday, a metodologia de gestão de processos
Ela pode ser feita via Kanban, que é uma forma que eu construo ali uma jornadinha ali que eu vou arrastando o card, isso é uma forma de operacionalização. Tem Aham. também o Pipefy, que é uma ferramenta de operacionalização de processo e automação de processos. Mas Então, eu antes de você implantei pensar na durante muito tempo o ferramenta, Pipefy, eu achei o Pipefy fantástico. Pipefy Eu é foda, comecei, né? inclusive, a usar o Pipefy, mas assim, eu tenho muita gente de obra, né? Às vezes a galera tem dificuldade da obra. Então, assim, eu tenho muita gente de back-office de obra. Aí eu abandonei o Pipefy, que eu usava muito para a parte comercial, e eu comecei a usar o Pipedrive, que eu acho que é melhor. Mas Sim, assim, eu sim. acho que o Monday é É, mais completo que o Pipefy, por isso que eu comecei a implantar o Monday. é porque assim, antes de você implementar, talvez, o que precisa ser discutido com a equipe. E quantas pessoas você tem hoje no back-office? Back-office, deixa eu pensar. Quantas pessoas estão hoje no bastidor, assim, que estão É, eu sei, envolvidas eu na entendi. equipe e tudo? É atividade de Tipo apoio, assim, atividades meio. que Ah, tipo, que vai executar as atividades de suporte e processos de primário, sabe? Primário e de suporte deixa eu fazer a conta aqui, na peraí. equipe. Deixa eu compartilhar aqui, peraí. Fazer a conta E uma outra juntos. Isso pergunta, aqui e não é uma um outra pergunta cronograma. também. E outra pergunta também importante é, o pessoal Dois, que três. fez a consultoria júnior, eles deram treinamento pra galera do que é processo, de como enxergar? Ó, tem umas 12, 13 pessoas de back-office, mais ou menos. Tá. E o seu 12, 13. comercial? Eu tenho 4 no comercial, mais eu. 2 no Uhum, financeiro. 3 em tá, compras e RH. tá. Uma que é minha social media, Operações. que é minha irmã, que fica dormindo. A Sabrina, que é gestora de projetos. Ah, Enfim. só que o gestão de projetos aí, quando você chama, é das suas obras, né? A gestora de projetos, a Sabrina ela é mais back-office. Ela, tipo assim, quando fecha um projeto, ela pluga o comercial com os gestores das obras. E ela que está implantando o Uhum. Monday, ela está implantando o RDO, que é diário de obra, com aplicativo online, está Cara, então implantando você agora tem uma uma ferramenta. pessoa, você já tem uma pessoa com perfil legal aí. Sim, Que não, a a gente Sabrina tá fazendo poderia. um par de coisa. Ela tá fazendo uns puta vídeo, ela abre o Monday e dá uma aula. Galera, tô criando as atividades de todos os departamentos da empresa. E, ó, você tem que clicar no Monday aqui. Ela mapeou todas as atividades da empresa e criou lá 200 mil vídeos, ninguém Uhum. aguenta mais, explicando no Monday o que cada um tem que fazer e tá implantando. Ela tá me Sim. surpreendendo, inclusive. Então, pelo que você está me falando, ela tem uma grande característica legal para operações mesmo, para gerenciar as outras operações. Eu acho que o mais interessante de fazer com ela é entender o que eu faria, tá? Assim, entender o que não está conseguindo ser operacionalizado dos fluxos que foram desenhados. O Não, que a mas galera assim, não tá está sendo entendendo, né? operacionalizado. É que os fluxos eu deixei, eu paguei e joguei fora, mas eu não tô usando aqueles desenhos lá, as etapas do Não, mas processo. aquilo ali é uma questão de você pegar o fluxo e operacionalizar ele em alguma ferramenta. E mais do Aham, que isso, é uma ferramenta de suporte também. Só que uma sim. das formas que eu fiz com um dos clientes nossos foi que em cada área a gente quebrou o fluxo, deixou o fluxo macro impresso, grandão naquela área, que a galera era presencial, porque a gente Uhum. conseguia visualizar o caminho daquele negócio ali dentro da área. Então, assim, o que acontecia na hora que chegava? Então, existia uma troca. Porque não adianta o fluxo estar dentro do drive, ele não está sendo visto muitas vezes. Então, Sim, sim. existem outras formas. Você pode imprimir o fluxo, deixar ele ali na área que referência aquele fluxo. Você pode pegar esse fluxo e colocar ele dentro do Monday, já quebrado dentro das colunas como atividades, cada coluna é uma atividade do processo. Então, assim, tem algumas formas que você poderia fazer para operacionalizar melhor e também dar uma utilização maior aos fluxos, né? Mas o fluxo em si, ele entra em pré-implantação. Por isso que a modelagem ela vem antes da operacionalização, que é a implantação dos fluxos dentro do dia a dia da operação. Então, se a Uhum. sua gerente de projetos ela está fazendo isso, talvez seja interessante conversar com ela para entender quais têm sido as dificuldades para operacionalizar os fluxos. Ah, não Entendi. está tendo dificuldade? Não, está tendo sim. Eu achei os fluxos muito grandes. Eu não sei se a galera não É, quebrou empresa é eles. uma merda. Esse é estagiário. Paguei caro, paguei o serviço júnior. Como é que é? Paguei o serviço sênior o serviço júnior. Mas enfim, paguei Não, sim. mas faz parte. Mas dá para reaproveitar muita Eu fui coisa que do está aí, Thiago, eu não tá? tinha conhecido antes de escola ainda. Dá para reaproveitar, dá para reaproveitar. Depois, se você Destruidor de quiser, sonhos do estagiário lá. Hã? nem fala, ele destrói todos os sonhos. Aqui, É. Everton, se você quiser depois, me chama, a gente faz uma mentoria, e aí aí você chama essa gerente de projeto para nossa mentoria, e aí a gente bate um papo e eu consigo talvez dar uma orientada para vocês aí sobre como vocês podem utilizar isso aí de uma forma melhor. E até Tá. mesmo ver se ela desenhou um projeto de implantação disso, sabe? Porque isso é importante também. Enfim, dá para fazer, dá para aproveitar, mas ficou legal o material, só que talvez ele não esteja tão dentro do que vocês precisam hoje, o formato. É, eu sinto que esse tá evoluindo bastante essa parte de processos.
Uhum. Eu acho que, de repente, vamos marcar uma mentoria. Sim, A me gente vai chama, mais. chama lá do privado, que aí eu consigo dar a gente marca um call aí, eu dou uma olhada melhor nesses documentos e consigo te dar um direcionamento mais assertivo, tá? Mas você já tá bem Tá. mais adiantado, tem empresa que não tem nada, então assim, você já deu um Não, passinho, não, tranquilo, eu já deu, acho que a gente está no caminho legal, tá? O negócio tá tá, ficando tá sim, organogramas, fluxogramas, os processos. O meu tá gargalo sim, hoje, assim, meu comercial está crescendo. Eu estou investindo em Google, campanha e tal. Então, assim, minha equipe comercial, eu até fiz uma mentoria com o Henrico, né? O Henrique é muito bom, ele mostrou lá um pouco do fluxo dele com o Pipe Drive. Enfim, uhum, contratei uma lei CRM, contratei uma SDR, mas a gente está patinando algumas coisinhas de processo, tem que ajustar quem faz o quê e tal. Mas tá indo, vamos ver se a gente sim, marca. Você tá lá no grupo? Como é que eu sim, consigo o seu contato? tô, tô, tô no grupo, eu tô no grupo, vou dar um oi lá, o Eric até Você me é achou anti-aluno já, também? sou anti-aluno também. Também, o Thiago também destrói meus sonhos. Fica tranquilo, tá? Tamo Ó, junto, tamo você no não mesmo foi, barco. eu não te vi nos eventos, não. Eu fui pra Bento Gonçalves. Você tava? Tava, Sério? sério. Mentira. Eu Meu tava Deus. anti-invisível lá. Nossa, não te vi, não. Eu tava mesmo. Mas assim, Everton, a gente conversa. É que eu sou discreto, eu Eu sou fiquei. tímido, é por isso você não me viu lá. Né, Thiago? Boa. Mas Bom, aqui nem vai, o saiu de pessoal casa, aqui ficou, vai ficou no compartilhar hotel. aqui. É tipo isso. Ó, Everton, mas aí, obrigada pela participação, obrigada, Ti. Espero que tenha contribuído, Aqui, ô espero que Rubens, o você mora pessoal onde em São assista. Paulo? No Brooklyn. Ah, meu escritório antigo era perto ali da Rock Petrone, ali no Shopping Morumbi. Uai, O eu vou antigo. lá, uai, mais fácil. Não, era lá. Hoje agora só é minha casa. Eu moro aqui no centro, em Bela Vista. Ah, conheço Bela Vista. Conheço Bela Vista. O time tá home office ou o time tá Não tem ninguém Não, meu time presencial mais? todo mundo home office. Mas eu tenho um escritório, um cowork que eu tenho lá. De repente podia marcar um dia com a galera. Sei lá, a gente faz um bem bolado, hein? Pode ser uma boa. O pessoal ficou aqui de mandar o meu contato aí pra você. E aí Tá. já te mando, você me manda, eu pego seu contato, a gente troca a figurinha. Tá bom? Fechou. Valeu, Rubens. Obrigadão. Valeu, Everton. Obrigada, Ti, Valeu, pelo tempo aí. Thiagão. Obrigadão, gente. Agora eu vou assistir o meu Valeu, Galo, que Everton. tá sofrido na Libertadores, ali. Valeu, galera. Valeu, tchau, tchau. Abraço. Obrigado, Rubi. Valeu, Acho Ti. Um que beijão. Fica bem. com Deus aí. Com E Deus. até Tchau, a tchau. próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.